Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para poder falar sobre o 8º mandamento. Não furtarás, Êxodo 20, versículo 15. Esse é muito interessante também, né? Um mandamento muito interessante. E se a gente pensar, na verdade, se estende para todos nós, né? Muitas das vezes nós pensamos que roubo é apenas sequestrar uma pessoa, né? Que é roubar uma pessoa, tomar posse de algo que não é seu, comprar ou receber algo fruto de roubo, né? Pegar emprestado e não devolver, ser injusto com uma pessoa, né? Dizer que vai tipo, compartilhar e não compartilhar de forma correta, né? Comprar algo e não divide de forma correta. Então isso é fruto de roubo, mas na verdade também está além disso. Quando eu roubo o tempo de Deus, quando eu roubo a vida de Deus, isso traz consequências muito graves. Malaquias 3, versículo, acho que é o 8, vamos ler lá. Já até abri aqui em cima. Malaquias 3, 8 diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E aí o Senhor fala bem assim, ó, nos dízimos e nas ofertas. Então, essa é uma maneira de nós roubarmos a Deus. Mas quando nós o roubamos, né, no tempo também, na vida, isso traz danos muito maiores. Por exemplo, 1 Coríntios, aqui estamos 6, mas é o capítulo 3, diz assim, versículo 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, quando eu digo assim, Senhor, em que estou te roubando? Não é só nos dízimos e nas ofertas. Na verdade, nas ofertas vai muito além, né? Porque qualquer coisa que eu faça com este corpo é oferta ao Senhor, porque nós somos o templo do Senhor, santuário de Deus, né? E o santuário de Deus, ele é sagrado, ele não deve ser profanado. Então, quando eu profano, eu estou roubando indevidamente aquilo que é de Deus. Este corpo, este santuário. E aí o capítulo 6, ele vem trazendo isso. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, tudo o que a gente fizer deve ser para a honra e glória de Deus. Então, se eu tomo posse indevida, né, do tempo que eu tenho dessas 24 horas, né, eu estou roubando o tempo de Deus. Quando eu como algo que não devo comer, eu estou roubando a vida que é de Deus, né? Não só comendo, mas bebendo também, coisas que trazem malefícios, né, para o corpo. Então eu estou roubando a vida que é de Deus. Quando a gente pensa na criação, né, que ele formou Adão do pó da terra, mas era apenas barro. Quando ele soprou o fôlego da vida na narina de Adão, então o homem passou a ser alma vivente, o homem passou a ter vida, o homem passou a viver no Espírito de Deus. E aí qualquer coisa que foge disso, eu estou roubando a Deus. Então a gente acaba entrando nos outros mandamentos, né? Que às vezes é de matar, de adulterar, né? De não honrar pai e mãe. Todas essas coisas eu estou roubando de Deus. Quando eu adoro outros, tiro o tempo e adoro outros deuses, faço imagens, né? Ou torno pessoas ídolos, né? E vou adorando aquelas pessoas. Eu estou roubando de Deus. Estou roubando a adoração, estou roubando o tempo, estou roubando o templo, né?
as ofertas que eu deveria fazer através da comida, da bebida, não estou fazendo, os meus pensamentos impuros, né? Estou roubando tudo isso de Deus, né? E aí ele fala, olha, você foi comprado por preço, glorifique a Deus no vosso corpo. E esse preço custou o sangue de Jesus Cristo, né? Então, que a gente possa refletir nisso no dia de hoje, porque roubar a Deus ou ao nosso amigo, né, quem está ao nosso redor, né, as pessoas que estão ao nosso redor, vai além de tomar posse indevida de algo que é do outro. Olha, mas me fez lembrar de uma história, Ananias e Safira, está lá registrado lá no livro de Atos. Não vou precisar o capítulo, mas eu acho que é o capítulo 5. Atos. E foi um tempo em que a igreja primitiva, na verdade, eles estavam desfazendo dos seus bens, eles vendiam os seus bens para dividir com os conversos, né, que tinham necessidades e tudo mais. Então eles desfaziam e repartiam, davam aos discípulos e os discípulos repartiam para todos eles, né? E aí Ananias e Safira, eles também falaram que eles iriam vender, né, uma propriedade deles e iriam dar aos apóstolos, mas eles retiveram uma parte, é o capítulo 5 mesmo do livro de Atos, né? E aí, então, quando eles pegaram o dinheiro dessa propriedade, aquilo cresceu no coração deles e eles reteram uma parte. E aí, primeiro foi Ananias até os discípulos e entregou a Pedro. E aí, o Espírito revelou a Pedro. E aí, ele falou bem assim: foi tudo isso mesmo, foi por isso que você vendeu. E aí, ele fala sim. E aí, quando ele mente, então ele cai morto. E aí depois eles retiram o corpo e depois vem Safira e aí eles perguntam, seu marido esteve aqui e disse que vendeu por tanto, foi por isso mesmo? E ela diz, sim. Então ela também cai morta, porque eles estavam roubando a Deus, não apenas no dinheiro, mas na sua vida, né? No seu tempo, né? Estavam roubando a Deus em tudo. No templo, estavam profanando o templo o santuário de Deus, né? Que é sagrado, que somos nós. E aí fica difícil de Deus habitar em nós quando nós o profanamos. Então precisa haver primeiro uma purificação, né? E aí eles foram tidos como exemplo para toda a comunidade. Por quê? Porque reteram o que era de Deus. Tem um versículo na Bíblia que está lá no Pentateuco, eu não vou precisar para vocês onde, mas diz assim, ninguém é obrigado a prometer nada, mas se promete é obrigado a cumprir. Então eles fizeram uma promessa e não cumpriram com a promessa, né? O livro de Malaquias, ele até termina dizendo assim, o versículo 9 até diz, né, com maldição sois amaldiçoado. Então, qualquer coisa que nós venhamos a pegar ou fazer, né, que se torne fruto de roubo, seja de um ser humano ou seja de Deus, né, a gente acaba contraindo maldição para nós e às vezes para quem está ao nosso redor. A gente às vezes quer ofertar a Deus, como o povo na época de Malaquias, a gente quer ofertar Deus, ele vai citando no livro de Malaquias, então eu vou usar esses termos, ele fala, olha, vocês vêm até mim e trazem ofertas de animais mancos, né, animais cegos, e ele vai citando algumas outras coisas, assim, que eram os tipos de oferta, né, mas não era a primazia, não era a primícia, não era o perfeito, não era o melhor. E muitas das vezes a gente quer fazer isso com Deus. Se eu tiver tempo, eu o busco. Se eu tiver tempo, eu o adoro. Se eu tiver tempo, eu passo o tempo contigo. E Deus, ele fala, olha, você
é meu santuário. Eu habito em você, ou deveria pelo menos, né? O seu corpo deve ser purificado, santificado para a minha habitação, para que eu esteja em você e esteja no meio do povo. E muitas das vezes a gente tem roubado isso de Deus, roubado o templo de Deus. Temos feito uma administração do templo de Deus. Então, que possamos meditar nisso no dia de hoje, que Deus te abençoe e que possamos não furtar mais aquilo que é de Deus, mas viver, né, e receber o Santo Espírito de Deus em nós. Deus os abençoe.